Maria Ângela, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, né, a presença do João Esse Gabriel, homem. né? Ele está dedicando aí esse momento, né, para estar passando um pouquinho de experiência aí para os nossos alunos, né? E até para nós professores aí que gostamos dessa área aí ambiental, né? E vamos ouvir aí alguns a história de carreira dele, né? Como foi tudo isso, né? O João Gabriel da Costa Bertoli, né? Ele tem formação em engenharia ambiental, né? E é diretor executivo da Bertoli Engenharia, né? Isso. Passo a palavra então para o João, né? É, e uma boa palestra aí, né, para nós, para todos os alunos, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês também, né? E João, você pode ficar à vontade aí, tá bom? Beleza. Márcio, eu tenho muita dificuldade de quando eu vou dar palestra, e essa palestra ela é online, porque eu também sou professor, mas eu sou professor da moda antiga. Eu gostava de ver os meus alunos. Então, eu gostaria que vocês passassem um pouquinho mais para mim com quem que eu estou falando. Eu estou vendo aqui que está online a Aninha, o Caio, o Kaique, a Carla, o Eric, mas o João Otávio entrou agora. O João, o Lucas. Eu queria saber um pouquinho mais sobre vocês. Que turma que é? É primeiro, segundo, terceiro misturado? É mais terceiro colegial? Como que é? Sim, João, quando a gente abriu a inscrição, a gente deixou disponível para os três ensino médios, né? Para o primeiro, para o Tá, segundo e para o terceiro. Então, é um pessoal aí todo do ensino médio, né? tá bom. Então, acho que pode abordar aí essa questão do primeiro ao terceiro, tá bom? E tem Tá também os bom. professores, né, que a gente tá presente aqui, né? Gostaria também de agradecer a presença, né? A Carla, né, o Kaique, o professor Edilson, né, que sou eu e ele que estamos aqui mediando a palestra, né, e os alunos, como eu falei para você, né, do primeiro ao terceiro ensino médio. Legal. Gente, em primeiro lugar, obrigado por vocês terem me convidado mais uma vez para estar aqui batendo um papo com vocês. Eu estava ansioso porque eu acho que esse tipo de coisa, essa iniciativa que vocês têm na rede pública de ensino, é realmente o que faz diferença. Eu acredito muito nisso. Eu sou, como pessoa, uma cria do sistema público de ensino. Então, hoje, em tempos tão difíceis, né, que a educação ela é tão questionada em relação à nossa participação, em relação à efetividade dela, né? Muitas vezes a gente é marginalizado no sistema público de ensino. Então, eu gostaria de começar a nossa palestra falando para vocês um pouquinho da minha história e falando que eu também eu passei por três universidades públicas. Então, uma coisa que hoje é tão questionada, que é uma coisa, infelizmente, é uma coisa que é marginalizada pelos nossos próprios governantes e não é bem assim que funcionam as coisas. E eu queria bater um papo com vocês sobre isso nessa nossa reunião de hoje, tá? E, gente, para os alunos, agora eu vou falar mais direto com os alunos. Antes de eu começar a falar, contar a minha história, o que, que eu fui fazer na engenharia ambiental, eu gostaria de dizer para vocês que é muito difícil eu vir aqui contar a minha história para vocês, porque muitas vezes a minha realidade foi um É só pouco pra mim que tá diferente. travando? Eu acho que, para É mim, só tá pra mim que tá tranquilo travando aqui. ou... Gustavo, só um momentinho. Eu acho que só, Gustavo, porque para mim aqui tá perfeito, tá tudo tranquilo. Deve ser Aqui, sua internet que tá com algum problema, tá bom? aqui também tá normal, Márcio. Ô, pessoal, Normal? Tá.
só vou lembrar vocês que eu esqueci de falar no começo, peço até desculpa, né? Quando vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, né, para fazer para o Bertolli, ergue a mão, tá? E aí a gente que está mediando, né, abre a palavra para vocês, tá bom? O Gustavo, tá normal a conexão, pessoal. Não sei, deve ser a internet sua. Pode retomar, Bertolli. Então, antes de eu começar a dizer para vocês, eu vou falar que é difícil a gente conversar, eu não estou vendo vocês, e eu gostaria de saber um pouco da realidade de cada um para eu conseguir me conectar com vocês antes de eu chegar aqui e falar um pouco da minha história. Mas antes da nossa conversa, eu gostaria de dizer para vocês que não necessariamente para vocês seguirem a carreira ambiental, vocês precisam fazer engenharia ambiental, tá, pessoal? Existem alguns cursos como agronomia, engenharia civil, biologia, gestão ambiental, que mais? Técnico em agronegócio, técnico em agrimensura, que vocês podem fazer carreira em meio ambiente dentro dessas formações, tá? E esses cursos estão próximos da gente aqui. São, em sua maioria, cursos noturnos, onde vocês têm a oportunidade de trabalhar de dia e cursar à noite. E esses cursos que eu acabei de citar, eles têm tanto em Marília quanto em Assis, tá? Então, vocês podem seguir a carreira ambiental dentro dessas profissões nas quais eu citei, e são coisas mais acessíveis. Vocês não precisam ir fazer faculdade integral lá em Campo Mourão, como foi a minha realidade, para vocês estarem inseridos dentro desse mercado, dentro dessa carreira, tá bom? Então, eu gostaria de dizer que existem alternativas. A minha história eu vou contar para vocês a partir de agora, mas vocês, isso está próximo da realidade de vocês, não é uma coisa distante, tá bom? Quando eu estava sentado aí no lugar de vocês, né, claro que a gente não passou por uma pandemia, mas não faz muito tempo, vamos dizer aí, fazem o quê? Acho que em torno de uns 10, uns 15 anos mais ou menos, eu estava aí sentado onde vocês estão, tá? E nem sempre eu tinha noção de onde eu queria chegar, ou nem sempre eu sabia o que eu queria fazer. Hoje eu acho muito injusto você chegar para um jovem de 15, 16, 17 anos e você falar para ele assim, olha, escolhe a profissão que você vai ter que seguir o resto da sua vida. Porque um jovem de 15, 16, 17, ele não tem a mínima noção de vida, ele não tem a mínima noção de realidade, de mercado, vocês precisam experimentar muita coisa diferente antes de vocês conseguirem escolher o que vocês realmente vão fazer da vida, né? O ideal é que fosse assim, infelizmente não é. Mas o primeiro conselho que eu dou para vocês, antes de vocês pensarem em uma carreira em meio ambiente, primeira coisa, pesquisem sobre o que vocês querem fazer. Dentro da carreira de meio ambiente, ela é muito ampla. Quais são as áreas existentes e quais vocês acham que vocês se identificam mais. A partir disso, busquem informações. Diferente da minha época, que a gente não tinha internet nem YouTube, hoje vocês têm acesso à informação muito rápido, muito fácil, né? O trabalho do professor hoje é promover justamente essa troca de experiência que nem a gente está tendo agora, e está promovendo também uma seleção dessas informações que chega até você. Porque chega muita coisa diferente, a gente tem que selecionar o que é bom e o que é ruim, né? Eu fiz até a 8ª série lá no JEP, tá? Uma época muito boa da minha vida, onde eu tenho ótimas recordações, tenho amigos que eu carrego até hoje. Eu considero que foi uma instituição pública de ensino que eu passei que foi excelente. Tenho muita saudade do JEP. Acho que tive bons professores lá.
E eu só tenho a agradecer àquela escola. Na oitava série, eu fiz uma prova de bolsa de estudos e acabei passando. E fui lá para o Objetivo. E fiz do primeiro até o terceiro colegial como bolsista no Objetivo. Em 2009, desculpa, 2008, eu estava no terceiro colegial e eu tinha que escolher uma profissão. E eu não tinha muita noção do que eu queria fazer. E como vocês, acredito eu fui escolher uma profissão pela matéria na qual eu me identificava mais. E eu coloquei na cabeça que eu queria fazer biologia, porque eu me identificava bastante com a área de ciências biológicas, gostava muito de estudar biologia. Eu acredito por herança da minha mãe, né, que é bióloga. E eu gostava também muito de geografia. E também por herança do meu pai, gostava muito de história e geografia, sempre tive bons professores e sempre gostei muito. Mas eu nunca quis dar aula, eu nunca quis seguir para a carreira acadêmica. Eu sempre quis, eu tinha um tio meu que era engenheiro químico e ele sempre me influenciou muito. Eu sempre quis trabalhar em grandes empresas, em multinacionais, eu sempre quis seguir carreira no setor privado. E eu não tinha muita noção qual profissão escolher, e eu só fui pela matéria na qual eu me afeiçoava mais. Nunca achava que medicina era uma coisa muito distante de mim, da minha realidade, no qual ainda as faculdades elas são muito caras, as particulares, e as públicas é um esforço muito grande para você conseguir entrar. E o que me sobrava dentro da área de ciências biológicas era farmácia, química, biomedicina, mas eu optei pela biologia. E eu saí prestando vestibular em toda instituição pública que tinha o curso de biologia. Então, eu tentei o Unesp em Rio Claro, eu tentei o Fiscar em São Carlos, eu tentei a Unesp em Assis. Eu tentei biologia nas principais instituições de ensino do estado de São Paulo e do Paraná também. Tentei o UEM, tentei o UEL, e não passei em nenhuma delas. Hoje eu vejo o seguinte, que na minha época era muito diferente da de vocês hoje, tá? Na minha época, a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, tá? Então, a nossa perspectiva era na qual, se você quer ser bem empregado, se você quer ter uma boa carreira profissional, você deve partir para uma instituição pública de ensino. Então, eu mirei em todas as públicas que eu podia tentar entrar e tentei. Tentei a Unesp, tentei o UEM, tentei o UEL, tentei as principais instituições públicas de ensino que estavam num raio aí de 300 quilômetros de nós. Tá? E não passei em nenhuma. Eu acredito que foi o primeiro grande fracasso da minha vida. Tentei biologia em todas e não passei em nenhuma. E às vezes, pessoal, o fracasso é o que leva a gente para frente, se a gente aprende com ele. Né? É na derrota que a gente aprende. Numa dessa, um colega meu me chamou para ir em Campo Mourão prestar um vestibular de engenharia ambiental em uma faculdade nova que tinha acabado de ser federalizada, que era a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Campo Mourão. A gente estava passando por uma fase de transição de governo em 2009 e estava havendo um acesso, uma universalização das instituições superiores de ensino muito grande, e essa faculdade era nova, ela era um modelo de faculdade pública diferente, na qual nela só existiam cursos de engenharia. Na época tinha engenharia ambiental, engenharia civil e engenharia de alimentos. E era um modelo novo, tá? Que estava sendo implantado no Brasil. Só para vocês terem uma ideia,
Nessa época ainda não existia o Enem, tá? Que nem vocês fazem hoje, onde você faz, tira uma nota do Enem e você joga nessas faculdades, né? Não, na minha época o Enem, existia o Enem, mas ele não era assim. O Enem, ele dava uma pontuaçãozinha a mais na hora de você fazer a contabilização da sua pontuação. Então, eu fui para lá, prestei vestibular para dividir despesas com um grupo de amigos meus, e assim, não tinha a mínima intenção de passar. Eu fui lá, não estudei especificamente para engenharia ambiental, fui lá, prestei o vestibular. Eu lembro muito bem que o primeiro dia era uma prova igual a do Enem, que era uma prova mais geral, conhecimentos gerais, e o segundo dia era uma prova específica. No primeiro dia de conhecimentos gerais, fiz a prova, o segundo era biologia, matemática, física e química. Fiz a segunda prova, terceiro dia era redação, fiz a redação. E voltei para casa. 15 dias depois saiu o resultado do vestibular e eu descobri que eu fui aprovado na UTF-PR lá de Campo Mourão. Então, de todas as faculdades públicas que eu tentei, a UTF-PR foi a única que eu consegui entrar. Aí eu fiquei naquele dilema. Pô, eu não queria muito bem engenharia ambiental, eu queria biologia, mas foi a única que eu passei. E aí, será que eu vou e faço? Engenharia ambiental é uma coisa muito nova, pessoal. Era uma coisa que não existiam faculdades próximas a nós e ninguém sabia muito bem o que o engenheiro ambiental fazia, nem eu, propriamente dito. Mas como foi a alternativa que eu tinha conseguido entrar numa faculdade pública, eu fui, dei a cara, com 17 anos eu já saí de casa, fui fazer faculdade lá em Campo Mourão, e acredito eu que foi uma das épocas mais engrandecedoras da minha vida, onde eu tive mais crescimento pessoal, onde eu aprendi muita coisa, e toda a faculdade de engenharia, pessoal, que vocês escolherem participar, seja ela engenharia civil, seja ela engenharia elétrica, seja ela mecânica ou ambiental, vocês vão ver o seguinte, que os 3 primeiros anos, eles são iguais na maioria das engenharias, tá? E isso tinha muito lá na UTF-PR, no qual eu tinha as mesmas matérias que tinha engenharia civil e tinha engenharia de alimentos. Então, as salas eram meio que misturadas. Eu estava ali na sala, tinha eu de engenharia ambiental, tinha mais 10 pessoas de engenharia civil, mais 10 pessoas de engenharia de alimentos e tinha mais um pouco de galera de ambiental. Então, se vocês forem cursar uma engenharia na Unip, se vocês forem cursar uma engenharia na Unimar ou na UTF-PR, a base curricular ela vai seguir basicamente a mesma. Tá? No começo, nos 3 primeiros anos, é muito cálculo, muita física, muita química. Tá? Então, ela é uma faculdade voltada para a área de exatas. E aí é onde pega, né? Hoje vocês têm excelentes professores aqui. O Edilson é um professor de física. Aqui no Mariana, vocês estão muito bem servidos de professores de física, química, matemática. Eu, lá no Objetivo onde eu estudava, eu não estava bem servido igual vocês estão aqui não, tá? Vou fazer jus ao Maria Ângela. Vocês estão muito bem servidos, melhor do que eu estava lá. E, para ser bem sincero, eu era péssimo em matemática, eu era péssimo. Eu não sabia, quando eu entrei na faculdade na UTF-PR de Campo Mourão, eu lembro muito bem que no vestibular eu acertei uma questão de matemática e eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade. Só que a partir do momento que eu entrei lá, eu tinha uma única coisa na minha cabeça. Pô, essa aqui é a chance da minha vida. Isso aqui é o que eu tenho para fazer. Eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir. Então, eu fui correr atrás do tempo perdido, da falta de estudo que eu tinha lá no ensino médio em matemática, física e química, eu tive que correr atrás dos primeiros anos de faculdade. Então, já é um conselho que eu dou para vocês. Estudem, aprendam matemática, aprendam física, aprendam química, se vocês querem seguir uma carreira na área de exatas, tá? Por quê, pessoal? Porque isso vai ser exigido de vocês.
Isso vai ser exigido e eu não gostaria que vocês passassem a dificuldade que eu passei nos primeiros anos. Vocês podem evitar isso tendo uma boa base. E vocês têm professores para orientar vocês com isso e vocês têm oportunidades, vocês estão numa escola muito boa. Lá, eu não tive essa boa base de matemática e física. No seu primeiro ano, eu sofri muito, tive que estudar o dobro dos meus colegas para aprender o tal do cálculo, para aprender física. E eu tive até dificuldade. Eu acabei sendo reprovado em algumas matérias, carreguei algumas DPs nos primeiros anos, devido a essa falta de base que eu tinha. Mas fui lá, cumpri a minha faculdade. Lá pelo terceiro, quarto ano, eu comecei a me adentrar nas matérias específicas de legislação ambiental. E é apaixonante. A área de meio ambiente, pessoal, ela é apaixonante. Eu tive muitos professores ali dentro que souberam me direcionar, tá? Que souberam olhar para mim como uma pessoa única e falar assim, olha, o João ele vai ser bom nessa área. Que bateram um papo comigo, falaram, João, segue esse caminho que você vai se dar bem. E dentro da minha faculdade, entraram lá 40 alunos comigo, se formaram 20. Desses 20, eu acredito que 17 foram para a área acadêmica. Eu e mais 2 só, que não decidimos não seguir a área acadêmica, decidimos não entrar em mestrado, doutorado. Porque eu me apaixonei muito dentro da faculdade por tratamento de água, que é coisa que envolve a área de meio ambiente. Eu me apaixonei muito por gestão de resíduos, tá? Trocando em miúdos, gestão de resíduos nada mais é do que gestão de lixo, tá, pessoal? Eu me apaixonei muito pela parte de consultoria, de licenciamento, que é uma coisa que eu faço hoje na minha carreira. Então, nisso, os professores foram notando e foram falando assim, não, João, vai para a carreira de engenharia, você tem perfil, você vai dar certo. Eu fui direcionado para essa área, foi na qual eu queria seguir. E dentro da parte de meio ambiente, pessoal, vocês podem trabalhar com muita coisa, o mercado é muito amplo, tá? Vocês podem trabalhar desde o agronegócio, que hoje é o nosso foco aqui na empresa, é o que a gente trabalha, é 99% da nossa demanda. Como vocês podem trabalhar dentro de empresas, vocês podem trabalhar dentro de setores públicos, vocês podem trabalhar, seja com controle de fumaça, vocês podem trabalhar com gestão de lixo, vocês podem trabalhar com tratamento de água, tá? Então, são coisas extremamente apaixonantes e que você vê o resultado na hora que você começa a trabalhar com esse tipo de coisa. Então, a faculdade de engenharia ambiental, por mais que eu tenha entrado sem querer nela, foi onde eu me encontrei, foi onde eu me sinto realizado, foi a profissão no qual hoje eu não trocaria ela por nenhuma outra. Meu pai e minha mãe, eles acompanharam principalmente no final da minha faculdade, que eu tive um problema no qual eu não sabia se era isso que eu queria, tá? Eu queria trocar para engenharia química, aí outra hora eu queria trocar para agronomia, eu ficava meio perdido, porque eu acho que faltava um pouco de eu experimentar e vivenciar aquilo que a engenharia ambiental poderia me oferecer. Hoje, pessoal, infelizmente, a gente não tem engenharia ambiental próximo da gente aqui. O lugar mais próximo que a gente tem para vocês fazerem é em Prudente. Tem lá na Unesp, tá? E tem na Unoeste. E, pessoal, a Unesp de Presidente Prudente, ela tem programas muito bacanas com moradia estudantil, tá? No qual você tem um subsídio, você tem como se fosse uma república onde você mora, que é da Unesp, onde tem alojamentos que você pode ir para lá, tá? Lá você tem restaurantes universitários com preços muito acessíveis, tá bom? Então, se vocês optarem por uma instituição pública de ensino,
hoje vocês têm acesso e subsídio para estar cursando esses cursos de maneira integral sem precisar trabalhar, tá? Mas caso vocês não consigam, vocês optem por instituições privadas, você tem a vantagem que a maioria dos cursos é à noite e você pode trabalhar de dia e fazer o curso à noite, tá? Você pode trabalhar em qualquer área, não necessariamente precisa nascer naquela área que você está fazendo o curso. Se você quer seguir a área ambiental e você ir para Prudente para cursar engenharia ambiental, eu recomendo você ou fazer biologia aqui na Unip, tá, pessoal? Só um minutinho que tem alguém me ligando aqui. Deixa eu recusar a ligação. Voltei. Você pode ir ou para a Unip, em Assis, fazer biologia, tem ônibus para lá todo dia à noite, ou você pode fazer aqui em Paraguaçu mesmo, na ESAP, tá? É um ótimo curso de agronomia. Tenho aqui na minha empresa gente formada na ESAP, tem um agrônomo da ESAP aqui na minha empresa, é um ótimo profissional, e você pode atuar na área de meio ambiente sendo agrônomo, tá? Você não precisa ser exclusivamente engenheiro ambiental. A agronomia também te dá um leque muito grande para você atuar na área de meio ambiente. Tá bom, pessoal? Saindo da faculdade de engenharia ambiental, eu já saí engatilhado com estágio em uma grande usina da nossa região, tá? Onde eu fiquei 6 meses lá fazendo estágio, 8 horas por dia, era um estágio não remunerado, porque eu tinha muita vontade de aprender, tinha muita vontade de entrar nessa multinacional, de entrar nessa usina. E eu trabalhei lá por 6 meses no setor de gestão ambiental da usina, que estava começando na época. Era só um rapaz que tinha acabado de ser contratado e ele estava começando o setor de gestão ambiental dentro da usina. Tive uma pergunta aqui de um colega se tem diferença em engenharia ambiental de agronomia. Tem, tá? A agronomia, ela é mais voltada para o agronegócio, para a área agronômica. Você vai ter uma base muito grande de solo, de recursos naturais, de fisionomia vegetal, tá? Você vai ser mais voltado para a área de produção agrícola, ou seja, plantio de cana, plantio de soja, plantio de milho, plantio de café. Só que dentro disso você também vai aprender como que funciona os recursos naturais, como você deve gerir isso. E o engenheiro agrônomo tem atribuição perante o CREA, que é o Conselho de Classe que rege as profissões de engenharia, para atuar dentro da área ambiental. A agronomia vai te dar uma base muito grande de engenharia ambiental, apesar dela não ser específica. Tá? Na agronomia, você vai aprender coisas específicas de plantio e colheita e gestão de lavouras, tá? Mas você vai ter uma base de meio ambiente, porque a área está totalmente ligada. Hoje não existe mais agricultura sem gestão ambiental, sem gestão de recursos naturais. Você vai ter uma base muito boa para trabalhar com meio ambiente também. Tá? Tenho grandes colegas que são engenheiros agrônomos, não trabalham com lavoura, mas trabalham dentro da área de meio ambiente. Hoje, pessoal, não é só mais a faculdade que direciona. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui fazer mestrado em geografia lá na Unesp de Presidente Prudente, eu via a galera da geografia, a molecada mais nova, muito engajada na área de meio ambiente, muito engajada, os caras trabalhando com softwares de gestão ambiental, os caras fazendo mapeamento, e isso tudo dentro da faculdade de geografia. Por quê? Não necessariamente era a grade curricular da faculdade de geografia que ensinava eles a mexer com software de mapeamento ambiental, mas eles tinham uma base disso, de cartografia, dentro da faculdade de geografia. E hoje, galera,
internet está aí para ser usada. Eles viam lá no Instagram, viam lá no Facebook, outros profissionais da área de meio ambiente oferecendo cursos, oferecendo palestras, oferecendo mentorias, e os caras estavam lá, pô, eu vou me formar geógrafo, só que eu gosto da área de meio ambiente. Então, eles tinham uma base dentro da faculdade, e fora da faculdade, na internet, eles iam buscar coisas que complementassem eles para ser mais específico dentro da área de meio ambiente. Então, o cara, ele saía geógrafo, mas ele tinha um conhecimento grande dentro da área de meio ambiente. E, na minha época, isso era uma coisa, pela gente não ter acesso à informação tão rápido assim, isso era uma coisa que não acontecia. E hoje eu vejo que acontece hoje. Então, eu digo, você pode fazer agronomia e se especializar na área de meio ambiente depois. Tá? E hoje, para se especializar na área de meio ambiente, não necessariamente você tem que ir para dentro de uma instituição de ensino, de pós-graduação, viajar 200 quilômetros para fazer uma pós todo dia, todo final de semana. Não, para a internet, pela internet mesmo, se você comprar bons cursos, você vai aprender a utilizar ferramentas que a gente utiliza aqui no escritório, você vai aprender a fazer basicamente tudo que a gente faz aqui. O que você precisa é de base. Não adianta eu pegar você e falar assim, olha, faz farmácia e venha trabalhar na área de meio ambiente. Não desmerecendo o curso de farmácia, eu estou falando que são áreas distantes. Você, num curso de farmácia, você não vai ter uma base de meio ambiente boa para conseguir buscar conhecimento específico depois, tá? Dentro da área de agronomia, você vai ter conhecimento de hidrologia, você vai ter conhecimento de hidráulica, você vai ter conhecimento de solo, você vai ter conhecimento de planta. Tudo isso é base, é o básico. Se você tem uma base bem consolidada, construir em cima dessa base é muito fácil, tá? Então, eu recomendo para vocês, se vocês querem fazer a engenharia ambiental, mas não conseguem ir para Prudente, que é o local mais próximo, ou para Campo Mourão, lá onde eu fiz, façam agronomia aqui em Paraguaçu. Adaptem o sonho de vocês à realidade que vocês têm. Tá? E dentro da agronomia, busquem a área de meio ambiente. Quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar nessa multinacional, voltando agora, e eu não consegui. Na hora que acabou o meu estágio, eles falaram, olha, aqui não tem vaga para você. Eu acredito que esse foi o segundo fracasso que me motivou, que me deu um norte para chegar aqui onde eu estou hoje. E eu não consegui emprego. Minha expectativa era que eu fosse efetivado dentro dessa empresa. Não consegui ser efetivado. Aí eu voltei para o meu quarto aqui em Paraguaçu, ficava em casa, mandando currículo para todo lugar, fazia entrevista, não passava em nenhuma. Aí foi quando um topógrafo antigo aqui de Paraguaçu falou assim, olha, nós temos uma cooperativa, nós queremos abrir o setor de consultoria ambiental, consultoria em meio ambiente, nós não temos ninguém ainda, você gostaria de participar? Eu falei, vamos embora. Eu tinha muita vontade de trabalhar, eu tinha muita vontade de fazer as coisas, eu nunca tive medo de arriscar. Eu sempre fui aquele cara que, se tivesse uma mínima oportunidade, eu ia agarrar ela com todas as minhas forças para fazer dar certo. Aí eu entrei nessa cooperativa, só que não era muito bem um emprego como a gente está acostumado a ver, porque cooperativa a gente não é CLT, a gente não tem carteira assinada, a gente é cooperado. E como que era? Se chegasse um produtor rural lá querendo um serviço de meio ambiente, eu ia falar para ele quanto que eu cobrava para fazer, eu dava uma porcentagem para a cooperativa e prestava esse serviço. Então, o meu primeiro emprego eu não tinha salário, basicamente. Mas eu fui lá, e eu fiquei lá por um bom tempo, acho que aproximadamente 1 ano, sentado no balcão da cooperativa, com meu notebook, esperando alguém entrar pela porta, falando que precisava de um serviço de meio ambiente. E diferente dos outros cooperados, apesar de eu não ter necessariamente trabalho, eu ficava lá todo dia. Eu ficava lá todo dia, sentava lá e ficava esperando alguém me notar, ficava esperando alguém, reconhecer que aquele moleque estava lá querendo trabalhar e alguém me dar uma oportunidade. E foi exatamente assim que as coisas começaram a aparecer. E eu vou ser sincero com vocês.
Quando essas oportunidades começaram a aparecer, não necessariamente eu estava preparado, tá, gente? Eu acho que isso é a grande chave. A gente espera estar preparado para topar o desafio. E se você esperar estar preparado para topar o desafio, você nunca vai estar, você sempre vai achar que falta um pouquinho, tá? Às vezes a gente espera começar o semestre para começar a dar aquela estudada na que o professor passou, na matéria que o professor passou na aula. Às vezes a gente espera resolver um problema em casa, ter um lugar legal para estudar, para começar a estudar depois da aula. Às vezes a gente espera aprender uma matéria, um conteúdo, para ir estudar esse conteúdo, né? E a vida, pessoal, ela deve ser justamente ao contrário, tá? A gente deve se lançar ao desafio, tá? E depois criar preparo dentro dele. Pelo menos foi assim que funcionou comigo. O cara chegava lá no balcão da cooperativa e falava assim, olha, eu preciso fazer um relatório assim, assim, assado. Você sabe fazer? Eu falava, sei fazer. Não, o que eu mais sei fazer é isso. Você está conversando com um especialista. Aí ele saía do balcão, virava as costas e ia embora. Ele falava, quando você pode ir lá? Não, posso ir lá amanhã. Amanhã às 8, amanhã às 8. Na hora que ele virava as costas e ia embora, eu ia entrar na internet para descobrir como fazer aquilo que ele queria. Então, era uma coisa de realmente tentar, era uma coisa de realmente estar lá disponível e topar o que viesse para conseguir um resultado, para conseguir trabalhar, para conseguir mostrar o meu trabalho. E eu acho que isso é muito válido na área que vocês, na fase da vida que vocês estão agora, sabe? Tentem, dê tiro para todo lado, tá? Tenta o Unip, tenta o Unesp, tenta o Fiscar, tenta a Unimar, tenta tudo, tenta entrar em qualquer faculdade, na área que você quer, na área que você tem mais afinidade, dê tiro para todo lado, porque uma hora você vai acertar, tá? Uma hora você vai acertar, e se você não acertar, você vai criar maturidade sobre aquilo que você, sobre aquela experiência que você viveu. Aí comecei a trabalhar na cooperativa, fui fazer pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, foi a segunda instituição pública de ensino na qual eu entrei, foi na UTFPR também, só que em Cornélio Procópio. Fui fazer pós Engenharia de Segurança do Trabalho lá em Cornélio Procópio, trabalhava a semana inteira, final de semana eu ia para lá. Tá? Engenharia de Segurança do Trabalho, diferente da engenharia ambiental, pessoal, ela não é uma faculdade, ela é só uma pós-graduação, não existe uma faculdade de segurança do trabalho que vocês façam, tá? Mas tem o curso técnico lá em Quatá, na ETEC, que é muito bom também, caso vocês tenham interesse, pesquisem sobre segurança do trabalho, é um curso que tem uma empregabilidade muito boa, tá? Falando para vocês do que é. Basicamente, você trabalhar para garantir a segurança dos colaboradores dentro de uma empresa. Vocês já devem ter visto em indústria o cara andando de capacete, o cara andando de óculos. Se você vai numa marcenaria, ele está com uma luva apropriada para caso ele dê uma martelada no dedo ele não se machucar. Ou então, se você vai em uma serraria, você vai ver que o cara usa um óculos de proteção para executar as atividades dele. E o técnico e engenheiro de segurança do trabalho, eles trabalham basicamente com isso, fazendo engenharia para que as pessoas estejam seguras dentro do seu local de trabalho. Tá? Aí eu fui fazer engenharia de segurança do trabalho lá na ETEC, se vocês se interessarem, desculpa, lá na UTF-PR de Cornélio Procópio. E lá, fiz o curso, eu fiz a pós-graduação em 2 anos, e eu vou ser sincero com vocês, não foi uma coisa no qual eu me identifiquei logo de cara. A engenharia de segurança do trabalho, ela me foi muito útil na minha carreira. Eu saí dessa pós-graduação, eu não consegui me identificar muito, não era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas foi graças a essa pós-graduação no qual que eu tive a minha primeira experiência como professor. Em 2016, eu passei no concurso público para estar
sendo professor do Centro Paula Souza, que é o Colégio Agrícola, tá? Eu entrei como engenheiro de segurança do trabalho lá na ETEC de Quatá. E foi aí, graças à engenharia de segurança do trabalho, eu me descobri uma coisa que eu acho que está no meu DNA, está no meu sangue, né? Graças ao meu pai e à minha mãe. Onde eu descobri que eu poderia ser professor também. Olha que legal, comecei como engenheiro ambiental, acabei virando professor. Foi aí que eu descobri que eu poderia ser professor também, que a engenharia ela também te dá essa possibilidade. E fui dar aula de segurança do trabalho, fui dar aula para o curso técnico de segurança do trabalho. Eu acredito que de tudo que eu fiz na minha vida, ser professor foi uma das coisas mais gratificantes, porque eu conseguia ver muito o resultado, eu conseguia entender muito os meus alunos, eu conseguia me aproximar muito deles. Eu acredito por eu ser novo, por eu não ter saído da cadeira de aluno há muito tempo. E foi aí, sendo professor, pessoal, que eu, através de um convênio entre o Centro Paula Souza e a Unesp, eu consegui entrar no mestrado. Depois de 5 anos de formado, onde eu tinha decidido que eu não ia seguir a área acadêmica, a vida deu uma volta, eu tive a oportunidade, acabei entrando e fui fazer mestrado. Fui fazer mestrado lá na Unesp de Presidente Prudente, fui fazer mestrado em Geografia, que eu acho que foi a melhor experiência mais gratificante no qual eu tive a minha vida. Então, olha que coisa legal. Eu, engenharia ambiental, fiz pós-engenharia de segurança do trabalho e fui fazer mestrado em Geografia. Se você olhar essas 3 áreas, se você pegar no papel, elas não se conversam uma com a outra. Só que eu consegui trabalhar com o meio ambiente dentro da engenharia de segurança, e lá na Geografia, que eu já estava mais amadurecido um pouquinho, eu fiz mestrado em Geografia totalmente voltada para a área de meio ambiente. Então, se você analisar o curso pelo nome dele, fica uma coisa muito exclusiva. E hoje, pessoal, a faculdade, hoje, o mercado de trabalho ele é muito amplo, ele é muito inclusivo, as áreas são muito correlacionadas. Aqui no escritório, hoje, nós temos um engenheiro civil, nós temos um biólogo, nós temos um engenheiro agrônomo e nós temos um engenheiro cartógrafo. Então, e eu de engenheiro ambiental. Nós temos 5 profissionais diferentes que trabalham com o meio ambiente. Só para vocês terem uma ideia como o meio ambiente é uma coisa ampla. Tá? Então, essa foi a terceira instituição de ensino na qual eu passei, que foi a Unesp, onde eu estou finalizando agora, dia 24 agora eu defendo a minha tese, onde eu fiz mestrado em Geografia, voltado para a área de meio ambiente. Nisso, eu fui me especializar como professor, fiz pedagogia, fiz licenciatura em biologia. Então, eu tenho aí 6 formações, digamos assim, eu passei por 6 faculdades diferentes. E tudo isso dentro da área de meio ambiente, tudo isso tudo isso voltado para o que eu trabalho, do que eu vivo hoje. Eu vou ser bem sincero, eu não vou falar para vocês, olha, sigam os caminhos do João Gabriel, no qual ele fez várias coisas diferentes. Eu tive que passar por esse... Obrigado, Tânia, eu que agradeço por estar aqui. Eu tive que passar por esse processo de experimentar, de amadurecimento, para eu saber o que eu gostava. Eu tive que vivenciar um pouquinho de cada coisa para eu saber o que eu gostava e qual área eu ia seguir. Hoje, graças a Deus, eu acho que eu me encontrei. E era realmente aquilo que eu achava lá na faculdade. Mais do que professor, que é uma carreira que eu gosto muito, hoje eu me sinto realizado como engenheiro. E falando da engenharia ambiental, se eu falar para vocês que eu sou engenheiro ambiental e eu trabalho com fazenda,
Na concepção da maioria das pessoas, são coisas antagônicas, né? Meio ambiente e fazenda, a gente só vê na televisão a bancada ruralista contra a bancada ambientalista, que os dois não se combinam. E eu falo para vocês, não existe hoje produção agrícola sem gestão ambiental. É impossível. Sem sustentabilidade. É impossível. E eu trabalho levando o meio ambiente para dentro de fazendas, levando o meio ambiente para dentro dos produtores rurais. Oi, Tânia, você tem alguma dúvida? Levantou a mão? Não, na verdade, João, primeiro bom dia para todos e Bom todas dia. aqui. Eu quero só dizer para você que para mim é reconfortante saber que tem um cara como você trabalhando com fazenda, porque é essa visão do cuidado ambiental, né, da importância da preservação dos recursos ambientais, de que se você não preservar agora, as consequências para todos, inclusive para os donos de fazenda, serão irreversíveis e caóticas no futuro. A criação dessa conscientização é fundamental. Então, na verdade, ao invés de ser uma coisa assim, nossa, né? Como assim? É reconfortante saber. E você poderia trazer para mim um dado se é obrigatório que as pessoas que trabalham nos grandes latifúndios, os donos dos grandes latifúndios, é obrigatório sempre ter a assessoria de um engenheiro ambiental, João? Olha, indiretamente, tá? Por quê? Hoje, como é que funciona uma fazenda, basicamente? É difícil, pessoal, falar para vocês, olha, o seu Pedro, ele era mecânico, ele cresceu na vida, montou uma oficina, ganhou muito dinheiro, foi lá, comprou uma fazenda. Isso não existe. Tá? O valor agregado na terra é muito alto, então fazendas são herdadas. Tá? Fazendas são herdadas. Elas são passadas de avô para pai para filho. Tá? E como que é uma estrutura de uma fazenda hoje, pessoal? Geralmente é o pai e os filhos dele, no qual eles plantam e colhem a sua lavoura. A gente tem aqui na nossa região, se eu for ali para o Vale do Paranapanema, que ali é a região entre o estado de São Paulo e o Paraná, eu tenho muita soja de exploratório. De certa forma mas existe diferença. Eu vou falar para vocês. Se você pegar a região ali do Vale do Paranapanema, eu tenho muita soja, eu tenho muito milho, tá? Se você pegar de Paraguaçu, vou separar o território de Paraguaçu em dois, indo para Assis e indo para Borá, Lutece ali. Paraguaçu indo para Assis, eu tenho um pouquinho de soja e milho. Do meio de Paraguaçu para trás, indo para Borá, Lutece, Marília, ali é só cana e pastagem. Tá? E a agricultura, ela é um negócio muito mais generalista, muito mais complexo do que a gente pensa. Eu tenho um modelo de produção totalmente diferente na produção de soja e milho, e eu tenho outro modelo de produção totalmente diferente dentro do plantio de cana. Tá? Dentro do plantio de cana, eu tenho um grande grupo só, no qual ele arrenda as propriedades rurais e planta cana. O modelo de negócio dele é o seguinte: eu planto em muita área, tá? Eu não tenho dinheiro, o meu negócio é plantar a cana, colher a cana e produzir álcool, produzir açúcar, e com o bagaço eu produzo energia. Então ele é um modelo mais intensivista, ele não cuida tanto da terra quanto quem planta soja e milho. E esse grande grupo que faz o plantio de cana, ele arrenda 6.000, 10.000 hectares de cana. Então, o negócio dele é produzir muito, produzir rápido, tá? De maneira a que ele consiga tirar... Obrigado, mãe. Obrigado.
de maneira que ele consiga tirar essa cultura e produzir a matéria-prima dele o mais rápido possível. E eles não fazem rotação de cultura, porque a cana ela é uma cultura anual, digamos assim. Eles tiram cana, colocam cana, tiram cana, colocam cana. E isso causa um exaurimento do solo, digamos assim. E também eles não cuidam muito bem de curva de nível, tem assoreamento de rio. Então eu digo que a cana é um modelo de produção agrícola predatório. Isso é uma concepção minha, João Gabriel, baseado no que eu vejo. Tá? E o cara que vai trabalhar com meio ambiente, com agronegócio de cana, ele vai trabalhar dentro da usina. Tá? Ele vai trabalhar dentro da usina, e dentro da usina ele vai... Espera aí, só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, rapidinho, já volto. Prontinho, pessoal, desculpa. O cara que ele vai trabalhar com plantio, com meio ambiente em plantio de cana, ele vai trabalhar dentro da usina, tá? E dentro da usina ele vai trabalhar com gestão ambiental de vinhaça, ele vai trabalhar com gestão ambiental das terras. E peraí, pessoal, deixa eu concluir o raciocínio que eu já respondo as perguntas de vocês. E dentro disso, ele vai trabalhar para um grupo. No meu caso, eu não trabalho especificamente com o modelo de cana. Por quê? Porque é um grupo só, que tem muita gente já querendo trabalhar para os caras, e eles concentram toda a renda nesse grupo. Então, assim, eles utilizam os nossos recursos naturais, tá? Eles capitalizam os recursos naturais e levam todo esse recurso para fora. O dinheiro que eles ganham com as propriedades rurais de Paraguaçu não fica em Paraguaçu. A gente fala, gera emprego? Realmente gera emprego. Realmente gera emprego, realmente movimenta a economia, só que é muito pouco se eu comparar com uma lavoura de soja, que é um outro modelo de negócio, é um outro modelo, tá? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Santa Cruz do Rio Pardo, puta cidade bonita. Oh, desculpa, falei palavrão, professores. Uma grande cidade, tá? Uma cidade do tamanho de Paraguaçu, se não menor, tá? Só que eu convido vocês, passem pelo centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Vejam como é o comércio lá. Conversem com outros jovens de Santa Cruz do Rio Pardo. Ali eu não tenho muita usina. Ali eu tenho modelo de agricultura de soja, que é aquele modelo familiar, tá? É o pai e o filho que trabalham plantando e colhendo, e eles trabalham plantando e colhendo soja e milho, só que uma fazenda não se restringe só a plantar e colher, pessoal. A fazenda tem que ter medição de terra, a fazenda tem que ter um agrônomo dando recomendação de defensivo, dando recomendação de adubo, dando recomendação de implemento, o trator que ele deve comprar, que ele deve utilizar. Gira o mercado todo. Tem que ter um engenheiro ambiental para fazer a regularização ambiental da propriedade. Quando eu falo regularização ambiental, eu não gosto dessa palavra, porque parece que eu sou um juiz, que eu sou um fiscal, que eu estou lá dentro da fazenda para empurrar uma coisa que o cara não quer fazer. E é totalmente ao contrário. A regularização ela é um papel, ela é o final do meu trabalho. O que eu faço dentro da propriedade é entrar dentro dela, mostrar para o cara os recursos naturais que ele tem e o que ele consegue fazer com aqueles recursos de maneira sustentável. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com irrigação. Eu entro dentro da propriedade, eu faço a medição de vazão de todos os rios que eles têm e falo para o cara, olha, você tem tantos metros cúbicos de água no teu rio, certo? Você pode usar isso para irrigar a tua lavoura, tá? E essa irrigação dessa lavoura, ela é precedida da preservação do rio. Se o cara não preservar o rio dele, ele não vai conseguir
tirar o recurso financeiro disso. Então, esse modelo de agricultura, ele gira muito a economia, diferente da agricultura canavieira que a gente tem aqui na nossa região, tá? Santa Cruz do Rio Pardo, só concluindo então, ela é uma cidade linda, ela é uma cidade que a molecada da minha idade está toda empregada, lá tem muito emprego, lá tem muita oportunidade, tá? Deixa eu responder as perguntas para vocês, de vocês, porque senão eu falo muito e me perco no tempo aqui. Deixa eu ver onde que eu vou aqui para ver as perguntas. Só um minutinho. Ô, João, se você quiser, eu posso fazer para você o que o pessoal está perguntando aqui no chat. Pode ser, pode ser. Pode ser? O Lucas faz a seguinte pergunta, o Lucas Fernando, né? O solo onde planta a cana, né? Ele prejudica ali aquele solo que está por perto, aquele solo que está em volta, ou até mesmo as outras plantações que estão ao redor da cana? Olha, Lucas, não necessariamente. É uma coisa muito mais complexa do que a gente pensa. A diferença do remédio para o veneno é a dose que eu tomo. Se eu tomar 1 quilo de Neosaldina, eu vou ter problema de saúde. Se eu tomar uma cápsula, eu vou ter um alívio de dor de cabeça. Tá? É a mesma coisa quando a gente fala de agricultura canavieira. Se eu fizer uma plantação de cana, onde eu tenho cuidado com o meu solo, onde eu tenho correção de solo, onde eu tenho uma boa aplicação de defensivo, onde no final, na colheita da minha cana, eu faço uma rotação de cultura com alguma planta que fixa nitrogênio, como soja, como milho, tá? Eu vou estar sempre ciclando os nutrientes nesse solo. Então, o problema não é a cana em si, tá? O problema é como a gente planta, é o nosso modelo de negócio, tá? É o que a gente faz para produzir cana, esse é o problema. Hoje a gente está passando por um problema seríssimo que não vai refletir agora, vai refletir daqui 10, 15 anos, que depois que a gente parou de queimar, proibiu a queima da cana-de-açúcar em 2012, a gente resolveu um problema muito grande relacionado à saúde pública, né? Eu acredito que vocês devem ter lembranças que quando aqui em Paraguaçu queimava cana, enchia de fuligem o quintal da nossa casa, os idosos e crianças com problemas respiratórios lotavam o pronto-socorro. Foi proibido isso, melhorou nesse aspecto. Só que aí novos problemas surgem. Hoje a gente tem uma erva daninha que se chama corda de viola, no qual é muito difícil da gente controlar, e ela cresce por entre a cana e forma como se fosse um bosque em cima da cana. Ela cresce como se fosse uma trepadeira, tá? E como que a cana com 2 metros de altura, 3 metros, como que eu vou controlar passar veneno em corda de viola? Só com avião. De maneira efetiva, só com avião. Só que aí, meu amigo, na hora que eu faço pulverização com avião, eu não estou matando só corda de viola. Eu estou jogando veneno a dar com pau em rio. Tá? Estou contaminando mananciais de abastecimento público. Tá? Então, novamente, olha que legal. Então, o problema não é o cana, o problema é a forma que eu faço para plantar essa cana. É a minha gestão desse plantio. Tá? Só que, gente, veneno, um pouquinho de veneno na água que você toma não vai te matar agora. Vai te matar no decorrer do tempo. Tá? Vai te induzir a desenvolver o câncer conforme você vai ficando mais velho. Vai influenciar no nascimento dos filhos nossos. Tá? Então, é um problema de saúde pública ocasionado pela cana que a gente tem em Paraguaçu, só que não vai ter efeito agora, vai ter efeito daqui 15, 20 anos, mas é muito sério. Tá? Respondida a sua pergunta sobre a cana? Acho que sim, o Gabriel, João Gabriel, né? Porque ele fez uma outra pergunta, né? E ele fez até uma citação, né? Aqui na frente do sítio, eles passam veneno com o avião e muitas vezes acaba prejudicando o pasto, que é justamente isso que você falou, né? Exatamente. Ô, João, a gente tem que finalizar essa palestra para os alunos se direcionarem para a
próxima palestra, né? Mas, primeiramente, Beleza. eu gostaria de até perguntar para você, que ainda ficou várias perguntas, né? Inclusive a minha, né? O professor Edilson aí tinha várias perguntas para fazer para você, né? E eu gostaria de saber se a gente pode mandar essas perguntas para você via WhatsApp, né? E você efetua essas respostas e retorna para a gente encaminha aos alunos, né? Claro, estou à disposição. Porque os alunos precisam migrar para outra palestra, né? Primeiramente, ó, e já indo aí para o final da nossa palestra, né? Gostaria de agradecer muito, de coração, né? Você ter ministrado essas palestras para os nossos alunos. Garanto para você que isso foi de suma importância, né? Para o projeto de vida deles, né? A nossa escola, Espero né? que sim. Você já deve conhecer, né? A gente trabalha muito o projeto de vida dos nossos alunos, né? Queria agradecer muito, né? A presença do professor Edilson e de todos os alunos que estavam aqui engajados, né? Fazendo com que a gente pudesse prestigiar aí, né? Mais uma vez a palestra do João, né? E de coração, pessoal, muito obrigado, né? Professor Edilson, quer falar alguma coisa? Quero sim, quero agradecer a presença do João, dos alunos. Eu sei que está terminando, João, mas vamos seguir só a pergunta, uma dos alunos aqui do formulário. Pelo menos Certo. uma. Tem várias aqui, infelizmente. Mas uma hora você pode voltar na escola lá para a gente continuar o bate-papo. Tá claro, bom? Claro. Foi ótimo. Quais os melhores tratamentos para o solo e quais são os produtos que não devemos usar? Olha, melhor tratamento para o solo é o que ele precisa. E para eu te responder essa pergunta, eu tenho que falar o seguinte: primeiro eu preciso saber o que o solo precisa, Edilson. Tá? Primeiro eu preciso fazer uma análise de solo, tá? E identificar qual que é a deficiência dele, certo? Por exemplo, o João Gabriel, aqui, por exemplo, meu corpo ele tem uma deficiência de vitamina C, de vitamina D, de cálcio. Eu preciso fazer um exame para saber qual que é a minha deficiência e depois fazer uma recomendação para melhorar a minha saúde. O solo funciona da mesma forma. O ideal é que seja feita uma análise de solo, encontre-se a deficiência desse solo e seja recomendada a aplicação do produto adequado, seja gesso, seja calcário, seja matéria orgânica, seja o tipo de fertilizante que seja recomendado para ele. E qual o produto que nós nunca devemos usar? Olha, é uma coisa polêmica, é uma coisa difícil, tá? E até utópica, vou ser bem sincero para você. Mas hoje a gente está tendo uma mobilização e uma conscientização muito grande em relação a defensivo químico, tá? E hoje é impossível, infelizmente é impossível a gente produzir soja, a gente produzir milho, a gente produzir cana, a gente produzir tomate, a gente produzir qualquer tipo de cultura em larga escala de maneira 100% orgânica, tá? Mas a tendência é que isso não vai ser de uma hora para outra, vai demorar anos, mas a tendência é que com o decorrer do tempo nós tenhamos uma redução cada vez maior na quantidade de defensivos que nós utilizamos nas nossas culturas, tá? Até mesmo porque eles estão muito caros. Não é só um problema de saúde, é um problema econômico. Onde cada vez eu preciso de defensivos mais fortes, eu preciso de novas formulações, porque as pragas estão ficando cada vez mais resistentes, tá? E baseado nisso, o que eu tenho visto? Grandes produtores voltarem para a produção do orgânico, tá? É uma tendência que eu acredito que vai se estender aí nos próximos anos, e isso vai começar a ser implantado novas tecnologias para transformar o orgânico cada vez mais viável. Então, se eu falasse para você, existe um produto que eu nunca posso usar? Não existe um produto que eu nunca posso usar. Todos eles têm sua taxa de ser nocivo ao solo, tá? Mas o produto químico, quanto menos a gente usar, melhor. João, valeu. A gente agradece muito a sua presença. Gostaria de fazer todas as perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é curto, mas fica o convite. Quando voltar ao normal, vamos continuar essa conversa, porque foi muito interessante. Edilson, deixa eu dar uma palavrinha antes Pode de falar, minha querida. Oi, João Gabriel, tudo bem? Tudo jóia?
Priscila. Eu passei por todas as palestras, infelizmente não pude acompanhar na íntegra, mas eu estou vendo aqui que foi muito solicitada, tem muita pergunta. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação e a sua disponibilidade. Vou fazer uma sugestão da gente gravar um vídeo, fazer uma live, porque eu estou vendo que tem muita pergunta e muito interesse dos alunos, e eles estão saindo porque eles têm um compromisso com outra palestra. Mas nós vamos te procurar de novo, viu, João? Porque Eu estou à disposição. eu vi que o pessoal assim está muito interessado e ficou muita coisa sem responder, infelizmente. Né, o Gustavo está aí, gostaria de agradecer e dizer para os alunos que permaneceram que de todas as palestras a gente vê que a luta não é fácil, que o caminho não é fácil. Você é filho de professores, sabe que não é fácil chegar à universidade, chegar à especialização ou a ter o seu próprio negócio, fazer aquilo que te dá prazer, que é o seu projeto de vida, mas que não é fácil, mas não é impossível, não é verdade? Não, de Eu maneira nenhuma. agradeço aos seus pais por sempre estarem disponíveis aqui para a Escola Maria Ângela também, trazendo você, trazendo o seu conhecimento. E fica a sugestão da gente fazer uma live, tá bom? A gente vai entrar em contato com você, porque tem muita coisa para ser respondida ainda. Legal, eu agradeço, eu estou à disposição. Nossa, tinha muita coisa para que eu gostaria de falar, gostaria de mostrar o escritório, gostaria de mostrar para vocês, acho que ficou faltando isso, pessoal. Eu sou filho de professor, tá? Meus pais nunca tiveram dinheiro, nunca foram abastados, digamos assim, e eu tenho 29 anos, hoje eu sou dono de uma empresa, eu emprego outras pessoas, eu consegui realizar os meus sonhos muito mais rápido do que eu sequer imaginei que eu conseguiria. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Façam o melhor dentro da realidade de vocês. Eu não sou ninguém para falar aqui para vocês que é fácil, não é fácil. Eu não sou ninguém aqui para falar para vocês que é uma coisa que basta você querer, não é assim que funciona, tem inúmeros fatores que influenciam nesse processo, mas se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês o sucesso não é relacionado à quantidade de gols que você faz, mas é relacionado à quantidade de bola que você chuta, tá? Então tentem e não parem de tentar. E para tentar, você tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Beleza, galera? Valeu, eu estou João. à disposição. Obrigado, João. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Pessoal, vamos lá, então, migrar para outra palestra. E depois, João, eu vou pegar o seu contato com a Priscila, ou até mesmo com o Bertoli e a Sandra, e aí a gente manda as perguntas para você dos alunos via WhatsApp, tá? E retransmite para eles as respostas. Tudo bem, João? Valeu, pessoal. Estou à disposição. Muito obrigado. Da escola. Fica com Deus. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, Muito tchau. agradecido. Até mais. A Márcia tá aí? Não, não tá não. Ela já foi para outra. Tá Ela o já foi pra Bertone com outra. essa cara lisa dele aqui. Eu vou pedir para ela parar a gravação, Dilson. É só. Peraí. Eu acho que eu consigo Você parar. consegue Deixa eu pelos 3 ver. pontinhos. Tá. Lá, consegui. Parei a gravação. Ô, Bertoli, abre o microfone aí para nós conversar, moleque.